Em 1921, nas profundezas de um monastério tibetano isolado nas montanhas do Himalaia, arqueólogos britânicos fizeram uma descoberta que abalaria para sempre nossa compreensão sobre o potencial da mente humana. Enquanto escavavam os níveis mais profundos de um templo ancestral, encontraram tabuletas de pedra, com inscrições meticulosamente preservadas, que descreviam uma técnica de respiração tão poderosa, tão transformadora, que foi imediatamente classificada e mantida em segredo por décadas. O que essas tabuletas revelavam era uma prática respiratória codificada chamada Portão 111, uma sequência precisa de respirações que, segundo os antigos mestres, poderia literalmente reconfigurar os circuitos neurais do cérebro humano em apenas 7 minutos. Não se tratava de misticismo vago ou promessas espirituais abstratas. Era uma tecnologia neurobiológica avançada, disfarçada como prática espiritual. A neurociência moderna está apenas começando a compreender o que esses mestres tibetanos sabiam há milênios, que a respiração é a ponte direta entre o consciente e o inconsciente, entre o controle voluntário e os processos automáticos do corpo. É o único sistema do nosso organismo que funciona tanto no modo automático quanto no modo consciente, tornando-se assim a porta de entrada para a reprogramação de todo o sistema nervoso. Quando você respira sem consciência, como faz agora enquanto me escuta, seu cérebro permanece em padrões estabelecidos, operando dentro dos limites da sua programação atual. Mas quando você respira com intenção específica, seguindo sequências precisas, você ativa regiões do cérebro que normalmente permanecem dormentes, criando novas conexões neurais e literalmente reconstruindo sua percepção da realidade. O conhecimento contido nas tabuletas tibetanas foi mantido em segredo não por acaso. Uma população que compreende como reprogramar conscientemente sua própria neurologia representa uma ameaça aos sistemas de controle baseados no medo, na escassez e na dependência. Pessoas que dominam sua própria bioquímica cerebral não precisam de validação externa, não são facilmente manipuláveis e, mais importante, não permanecem presas em ciclos de consumo desenfreado e busca por satisfação fora de si mesmas. O que torna o Portão 111 tão extraordinário é sua precisão matemática. Os monges tibetanos não chegaram a esta sequência por acidente ou tradição. Eles mapearam meticulosamente os efeitos de diferentes padrões respiratórios no cérebro humano ao longo de gerações, descobrindo que existem momentos específicos durante a prática respiratória em que o cérebro entra em estados de coerência excepcionais. O número 111 não é arbitrário. Representa o exato número de ciclos respiratórios necessários para que o cérebro humano ultrapasse o limiar da neuroplasticidade acelerada, o ponto em que novas conexões neurais podem ser formadas não em semanas ou meses, mas em minutos. É o momento preciso em que o córtex pré-frontal, a amígdala e o córtex cingulado anterior entram em um estado de sincronização que os neurocientistas modernos chamam de acoplamento de frequências cruzadas. Para entender verdadeiramente o poder desta técnica, precisamos examinar o que acontece fisiologicamente quando você respira seguindo o padrão do Portão 111. Cada respiração não é apenas uma troca de oxigênio e dióxido de carbono. É uma transmissão de informação eletroquímica que percorre todo o sistema nervoso através do nervo vago, a mais extensa via de comunicação entre o cérebro e o corpo. O nervo vago, também conhecido como 10º nervo craniano, conecta seu cérebro a praticamente todos os seus órgãos vitais. Quando você manipula conscientemente sua respiração, você está enviando sinais específicos através deste nervo, alterando instantaneamente sua bioquímica cerebral, sua variabilidade cardíaca e até mesmo a expressão de seus genes. Estudos recentes utilizando tecnologia de imagem por ressonância magnética funcional, fMRI, demonstraram que técnicas de respiração controlada podem aumentar a atividade das ondas gama no cérebro em mais de 700%. As ondas gama, que operam em frequências entre 30 e 100 Hz,
estão diretamente associadas aos estados de consciência expandida, percepção intensificada e ao que os neurocientistas chamam de consciência unificada, o momento em que redes neurais anteriormente separadas se sincronizam para criar uma experiência de realidade completamente nova. Mas o portão 111 vai além da simples alteração das ondas cerebrais. Ele atinge diretamente o sistema de ativação reticular, SAR, o mecanismo de filtragem do cérebro que determina quais informações entram na sua consciência e quais permanecem invisíveis para você. Para a maioria das pessoas, o SAR é programado por experiências traumáticas, condicionamentos limitantes e mecanismos de sobrevivência baseados no medo, filtrando a realidade através dessas lentes restritivas. A técnica respiratória do portão 111 não apenas relaxa o sistema nervoso, ela literalmente hackeia seu filtro de percepção, abrindo-o para possibilidades que sempre estiveram presentes, mas que seu cérebro foi programado para ignorar. É como se você estivesse usando óculos com lentes coloridas durante toda a sua vida e, de repente, pudesse removê-los e ver o mundo em seu espectro completo de cores. Faça uma pausa agora, tome 3 respirações normais e observe como você respira naturalmente. Percebeu algo? Esse padrão inconsciente de respiração que você acaba de realizar é exatamente o que mantém você ancorado na sua realidade atual. Você está respirando no modo de sobrevivência, não no modo de criação. Está oxigenando limitações, não possibilidades expansivas. A inscrição nas tabuletas tibetanas foi traduzida como 3 portas, um respiro, mundos infinitos. Durante séculos, essa frase foi interpretada como metáfora espiritual, mas recentes pesquisas do Dr. Andrew Huberman sobre respiração e neuroplasticidade revelaram a precisão científica por trás dessas antigas instruções. As 3 portas referem-se aos 3 centros de processamento neural distintos no cérebro humano que, quando sincronizados através da respiração específica, criam um estado de coerência quântica mensurável. Quando sua amígdala, centro emocional, córtex pré-frontal, centro executivo, e córtex cingulado anterior, centro de atenção, entram em estados sincronizados de atividade gama, seu cérebro literalmente se transforma em uma antena de manifestação, captando e organizando informações do campo quântico de possibilidades. Vamos examinar detalhadamente como funciona a técnica do portão 111, seguindo exatamente o que os mestres tibetanos descobriram. Fase 1. A sequência de ativação. Inale por uma contagem de 4, imaginando que está atraindo energia pela sua coluna vertebral, da base até a coroa. Isto não é mera visualização. Você está literalmente ativando seu sistema nervoso simpático e aumentando a produção de norepinefrina, o neurotransmissor da vigilância e foco. Segure a respiração por 4 tempos, concentrando-se no espaço entre suas sobrancelhas, onde se localiza sua glândula pineal, responsável pela produção de DMT e melatonina, os neuroquímicos associados à consciência expandida. Fase 2. A integração. Expire por 8 tempos mais longo que a inalação, ativando seu sistema nervoso parasimpático e inundando seu cérebro com GABA, o neurotransmissor que cria o estado relaxado, mas alerta necessário para a manifestação consciente. Durante esta expiração, você não está apenas liberando ar, está liberando padrões neurais limitantes e criando espaço para novas possibilidades. Fase 3. A pausa quântica. Este é o segredo mais precioso que os monges guardavam com tanto cuidado. A pausa entre as respirações. Mantenha-se com os pulmões vazios por 2 tempos. Neste espaço sem respiração, suas ondas cerebrais mudam para as frequências θ, o mesmo estado experimentado durante meditação profunda e sonhos lúcidos. É neste momento que sua mente consciente se aquieta e seu subconsciente se torna programável. Esta sequência deve ser repetida exatamente 111 vezes, nem mais nem menos.
Sua rede de modo padrão, DMN, as regiões cerebrais responsáveis pelo pensamento autorreferencial e crenças limitantes, temporariamente se desativa. Neste momento, você não está apenas imaginando uma nova realidade. Você está literalmente respirando dentro de uma. O que torna esta técnica verdadeiramente revolucionária é que ela não altera apenas suas ondas cerebrais temporariamente. Pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard descobriram que práticas respiratórias específicas podem ativar genes associados a funções cognitivas aprimoradas, resistência ao estresse e regeneração celular em questão de minutos. Os estudos da doutora Sara Lazar com tecnologia de ressonância magnética revelaram que participantes que praticaram técnicas respiratórias similares por apenas 8 semanas apresentaram aumentos mensuráveis na densidade cortical em áreas associadas à atenção e processamento sensorial. A técnica do portão 111 acelera este processo exponencialmente. Sua respiração não é apenas movimento de ar, é movimento de informação. Cada inalação está baixando novas possibilidades do campo quântico. Cada exalação está liberando programação ultrapassada. E aquela pausa entre as respirações é onde residem os milagres, no espaço entre o que foi e o que poderia ser. Há algo mais que essas tabuletas revelaram, algo que desafia tudo o que pensávamos saber sobre manifestação consciente. Os monges descobriram que a realidade responde à coerência, não apenas à intenção. Você pode visualizar e afirmar o dia inteiro, mas se seu sistema nervoso estiver em caos, estará transmitindo sinais conflitantes para o campo quântico. Você provavelmente já experimentou isso. Define uma intenção, visualiza seu objetivo, talvez até crie um painel de visão. Mas semanas se passam, meses se passam e nada muda. O motivo é simples. Seu cérebro consciente estava pedindo uma coisa, enquanto seu sistema nervoso vibrava na frequência dos seus medos mais profundos e crenças limitantes. A técnica respiratória do portão 111 cria o que os monges chamavam de ressonância singular. Um estado em que a variabilidade do seu ritmo cardíaco, as ondas cerebrais e a oscilação celular se alinham na mesma frequência. Neste estado, você não apenas pensa no que deseja. Você se torna uma correspondência vibracional viva para isso. O mais fascinante é que os monges tibetanos compreendiam algo sobre mecânica quântica, que só foi oficialmente descoberto pela ciência ocidental na década de 1920. O efeito do observador, a ideia de que a consciência afeta a realidade física, não era apenas uma teoria filosófica, mas uma tecnologia prática aplicável. Quando você alcança a ressonância singular através da técnica do portão 111, não está apenas observando a realidade, está coerentemente colapsando possibilidades quânticas em experiências físicas. Sua atenção focada, sincronizada com sua respiração, cria o que os físicos chamam de coerência quântica nas microtúbulos do seu cérebro. A ciência moderna denomina isso coerência psicofisiológica, e dispositivos como o HeartMath podem agora medir esses estados. Mas os monges estavam criando e mantendo esses estados puramente através da respiração, sem necessidade de tecnologia externa. Pesquisas recentes no Instituto de Ciências Noéticas demonstraram que indivíduos em estados coerentes podem influenciar geradores de números aleatórios, afetar o crescimento de plantas e até mesmo impactar as taxas de cura de outras pessoas à distância. Isso não é magia ou pseudociência. É o que acontece quando a consciência humana opera em frequências de coerência ideal. O que torna o portão 111 tão revolucionário é sua acessibilidade. Não requer anos de prática meditativa, retiros espirituais caros ou conhecimento esotérico avançado. Requer apenas 7 minutos do seu dia e a disposição para seguir uma sequência precisa de respirações. É uma tecnologia democrática da consciência, disponível para qualquer pessoa disposta a praticá-la com consistência. Os monges tibetanos mantinham diários detalhados de suas experiências com o portão 111
porque compreendiam que a manifestação nem sempre é dramática ou instantânea. Às vezes, são as mudanças sutis na percepção que criam as transformações mais profundas na realidade externa. Um novo insight aqui, uma sincronicidade ali, uma oportunidade inesperada que surge aparentemente do nada. Estes são os primeiros sinais de que seu campo de realidade está se reconfigurando. Comprometa-se a praticar a técnica do portão 111 todos os dias, pelos próximos 7 dias. Não apenas experimente casualmente, comprometa-se totalmente. Programe seu despertador 7 minutos mais cedo. Encontre um espaço tranquilo e siga exatamente a sequência que descrevi. E o mais importante, documente tudo. Seus sonhos, sincronicidades, oportunidades inesperadas, mudanças na percepção. O que você descobrirá é que após 7 dias de prática consistente, sua relação com a realidade começará a mudar fundamentalmente. Situações que antes pareciam estressantes serão percebidas como oportunidades. Pessoas que antes o irritavam se tornarão professores. E possibilidades que antes pareciam distantes começarão a se manifestar com uma facilidade quase mágica. Isso acontece porque você não está apenas mudando seus pensamentos, você está literalmente reconfigurando o hardware neural que filtra sua experiência da realidade. Você está criando novos caminhos neurais que permitem que você perceba oportunidades, conexões e possibilidades que sempre estiveram presentes, mas que seu cérebro foi programado para filtrar e ignorar. A ciência por trás disso é fascinante. Quando você pratica o portão 111, está ativando o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade dependente de atividade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões baseadas em experiências repetidas. Mas ao contrário da neuroplasticidade convencional, que pode levar semanas ou meses para criar mudanças mensuráveis, a técnica do portão 111 acelera esse processo ao criar um estado de plasticidade acelerada. Através da sincronização, precisa de múltiplos sistemas neurais. O Dr. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da consciência, documentou casos de pessoas que, utilizando técnicas similares de respiração e coerência, conseguiram curar doenças consideradas incuráveis, manifestar oportunidades aparentemente impossíveis e transformar completamente suas vidas em questões de semanas, não anos. O denominador comum em todos esses casos não foi sorte ou coincidência, foi a capacidade de criar e manter estados de coerência neural através de práticas específicas. O mais extraordinário sobre o portão 111 é que ele não requer que você mude suas crenças ou seu sistema de valores. Não é uma religião ou filosofia. É uma tecnologia da consciência que funciona independentemente das suas crenças sobre ela, assim como a gravidade funciona, quer você acredite nela ou não. Tudo o que requer é a aplicação precisa da técnica e a consistência na prática. Imagine acordar todas as manhãs e, em apenas 7 minutos, reconfigurar completamente seu estado neural para o resto do dia. Imagine entrar em cada interação, cada desafio, cada oportunidade, a partir de um estado de coerência e clareza, em vez de reatividade e limitação. Imagine ser capaz de acessar estados de consciência que normalmente só estariam disponíveis após anos de meditação intensiva. É isso que o portão 111 oferece. Não como promessa espiritual vaga, mas como tecnologia neurobiológica precisa, testada tanto pelos antigos mestres tibetanos quanto pela ciência de ponta atual. Este é o verdadeiro segredo do portão 111. Não é apenas uma técnica para mudar seu estado mental, mas uma ferramenta para alinhar todo o seu ser em uma única frequência coerente. É neste estado de alinhamento total que você se torna um criador consciente da sua realidade, em vez de um produto passivo das suas programações passadas. A questão não é se esta técnica funciona. A ciência já demonstrou conclusivamente os efeitos da respiração consciente na neuroplasticidade, na variabilidade da frequência cardíaca e na expressão genética. A questão é:
Você está pronto para descobrir o que se torna possível quando para de viver por acidente e começa a respirar por design. Compartilhe sua experiência nos comentários após completar os 7 dias de prática. Conte-nos qual realidade você descobriu quando parou de respirar no modo de sobrevivência e começou a respirar no modo de criação. Porque uma vez que você experimente a reprogramação neurológica que vem desta técnica ancestral, nunca mais verá sua respiração ou seu potencial da mesma forma. O portão 111 não é apenas mais uma técnica de respiração. É a chave para desbloquear dimensões de consciência e possibilidades que sempre estiveram presentes, apenas esperando que você respirasse da maneira correta para acessá-las. É hora de reclamar este conhecimento ancestral e usá-lo para criar não apenas uma vida melhor para você mesmo, mas um mundo melhor para todos. A respiração é sua ferramenta mais poderosa para a transformação consciente. Use-a com sabedoria, use-a com intenção e use-a para despertar o extraordinário potencial que sempre existiu dentro de você. O portão 111 está aberto. Tudo o que você precisa fazer é respirar através dele.